Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 4, verso 12 ao 16. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao verso de número 16. Primeira carta, epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso de número 12 ao 16. Diz assim a preciosa palavra de Deus: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, humilhados, perseguidos, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete na vida alheia, em negócios alheios. Mas, se padecer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor, para aprender a tua santa, poderosa e maravilhosa palavra, Senhor. E sabemos que a tua palavra diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu nome. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. O texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler nos fala e nos narra sobre sofrimento. Uma palavra muito pequena, forte, simples, e que todo ser humano conhece muito bem o que significa a palavra sofrimento. Sofrer. Você muito bem conhece que essa palavra sofrimento, angústia, tristeza, depressão, solidão, sofrimento. Essa palavra sofrimento. Todos os mortais têm sobre seu coração e sobre essa terra. Há o sofrimento que é normal, que todos têm, e há o sofrimento como cristão, como servo de Deus, que somente poucas pessoas têm a honra e a glória de tê-lo. Por que a honra? É a honra eu sofrer em nome de Deus, por Deus, é uma honra, irmãos. Nós vamos ver hoje, pela palavra de Deus, o sofrimento na vida do cristão, na vida do filho e da filha de Deus, chamado por Deus. O apóstolo Pedro vai dizer: amados, não estranhem a ardente prova que vem sobre vós. Não estranhem, como se coisa estranha vos acontecesse. Por que está acontecendo essa dificuldade? Por que sobreveio sobre mim esse sofrimento, essa perseguição? Por que está acontecendo isso em mim? É estranho acontecer isso comigo. Eu sou cristão, por que eu estou sofrendo dessa maneira? Então, os irmãos da igreja primitiva, também como hoje, não muda. Muitas das vezes, quando vem o sofrimento, nós achamos que isso não é para acontecer em nossa vida, porque somos servos de Deus. Achamos que o sofrimento é algo estranho para nós, mas não é. É algo singular, é algo comum na vida dos filhos de Deus, daqueles que Deus chamou para a sua obra. O sofrimento. Existem 10 recompensas para o sofrimento cristão. 10 recompensas importantíssimas, porque nós somos levados por Deus ao sofrimento. Meu Deus! Em 2 Coríntios 4, verso 17,
vai nos mostrar um pouco do porquê sofremos. 2 Coríntios 4:17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, o sofrimento cristão, ele produz maior glória nos céus. Ele produz maior glória, um peso eterno de glória muito excelente nos céus. Olha só que maravilha, quando sofremos por causa do Evangelho, por causa de ser cristão, porque o mundo nos odeia, porque somos de Jesus, a luz de Deus brilha em nosso rosto. Temos a marca do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós sofremos por causa disso, maior glória teremos no céu. Maior galardão, maior recompensa, Deus derramará sobre nós. O brilho da luz de Cristo cegou o apóstolo Paulo. Agora você imagina o brilho dos anjos de Deus, que a Bíblia diz que são como luz, chamas flamejantes. Agora você imagina o brilho da luz dos salvos no céu. Ressuscitarão, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15. Uns brilharão como a luz da lua, outros como a luz das estrelas, outros como a luz do sol. Lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, diz que os justos ressuscitarão e vão brilhar no reino do Pai Celestial. Então haverá uma glória, uma luz sobre cada servo de Deus, uma coroa. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa de vida, uma coroa de glória, uma coroa de vida, uma coroa da justiça, como diz a palavra de Deus. Então, quando nós sofremos, a Bíblia chama nosso sofrimento de leve e momentâneo. Porque nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, você pode achar que o que você passa é grande. O que eu passo realmente é grande, acho que as pessoas não passam. Você está errado, você está errado. Porque existem pessoas no planeta Terra, 7 milhões de moradores na Terra, que têm sofrido muito mais do que eu e você. Se você ir lá na África, num país chamado Somália, as pessoas estão pura pele e osso. Sofrimento da fome. Não tem nem o que comer. Você tem o que comer, você tem saúde. Então, você é muito mais rico do que ela. Por isso a Bíblia chama nosso sofrimento de leve e momentâneo. Por que é momentâneo? Porque a nossa vida, a nossa passagem, a passagem de um cristão por essa terra é momentânea. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro comparam a nossa vida como um peregrino, como um atleta, como um soldado, porque nós estamos aqui somente de passagem nessa luta contra o mundo, contra o pecado, contra a carne, contra o diabo, rumo ao céu, rumo à nova Jerusalém. Então, o nosso sofrimento, conforme diz a Escritura, ele é leve e momentâneo. E mesmo sendo leve e momentâneo, Deus produz nele o maior poder de glória e honra muito excelente, um peso eterno de glória. Então, o seu sofrimento é momentâneo. A glória que Deus dará para você será eterna, não será fim. Faz uma comparação aí, se vale a pena abandonar Jesus por causa de luta e de sofrimento. Por isso Paulo vai dizer: nem a morte, nem a vida, nem a fome, nem a perseguição, nem mesmo anjos, nem mesmo demônios podem me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode separar aquele que serve a Deus. Uma consolação eterna. Os sofrimentos produzem as 10 recompensas para o sofrimento cristão. Segundo, consolação eterna. 2 Coríntios 1. 2 Coríntios 1. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Consolação eterna, diz assim. 2 Coríntios 1, vamos ler do verso 6 ao 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, sofrimento, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação
com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então a nossa consolação, que é dada por Deus, ela é eterna, ela é profunda, ela é poderosa. É isso o que a Escritura ensina. Paulo vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai, porque as mesmas lutas, os mesmos sofrimentos que eu tenho passado, e Deus tem me consolado, com essa mesma consolação eu consolo a vida dos irmãos na igreja. Então, o sofrimento que nós passamos é para a glória de Deus, era para consolar tanto a nós como as pessoas. A mesma coisa que você passa por uma luta, vence, ou você perde um ente querido, Deus te consola daquela perda. Mais para frente alguém vai perder que você conhece, algum familiar, e com essa mesma consolação que Deus lhe deu, você vai também consolar a pessoa. Mais uma recompensa do sofrimento cristão: fazer Jesus conhecido através do nosso sofrimento. 2 Coríntios 4:11 vai falar sobre isso. 2 Coríntios 4:11. 2 Coríntios 4:11 diz assim: é assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então nós sofremos, somos entregues à morte, como ovelhas ao matadouro, todo dia sofremos ameaça de morte, somos apedrejados, perseguidos. Para quê? Para que a vida de Jesus, o ministério de Jesus se manifeste em nosso corpo. Por isso Paulo disse em Gálatas: já não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Então, o sofrimento na vida de um cristão não é para humilhar, não é para que ele morra no deserto ou para que as pessoas humilhem, não. Esse sofrimento cristão vai fazer com que Cristo seja conhecido através da pessoa e do sofrimento. Paulo vai dizer isso em Filipenses: eu fui preso e toda a guarda pretoriana dos romanos conheceu o Evangelho, conheceu o meu testemunho por causa dessa pregação. Quando Paulo vai para a cadeia por pregar a palavra de Deus, o que acontece? Lá naquela cadeia os presos ouvem a palavra, são evangelizados, também o centurião se converte, assim como toda a sua família, diz a palavra de Deus em Atos, capítulo de número 17. Então, Deus tem suas formas de trabalhar e nós não entendemos o seu mistério. Nenhum mortal, nem mesmo os anjos, conseguem entender o mistério da vontade de Deus, o mistério da glória de Deus, o mistério do Espírito de Deus. Nem mesmo anjos conseguem entender as profundezas de Deus. Então, olha só que Deus poderoso nós servimos. Até no nosso sofrimento, Ele manifesta o seu poder e a sua glória através de nós. Por que sofremos também? A recompensa: dar a vida por outros. Então, este é uma das recompensas do sofrimento cristão. Dar a vida por outros. Está em 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, verso 12. Depois desse versículo que lemos: de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então Paulo está dizendo: eu estou morrendo, eu estou sendo perseguido, correndo risco de morte, eu estou dando a minha vida para Jesus e pela igreja, para que vocês vivam. Então, é uma recompensa do sofrimento cristão: dar a sua vida por outras pessoas. Uma das profissões que eu acho maravilhosa, irmãos, é a do bombeiro. O bombeiro, aquele que entra no meio do incêndio para salvar pessoas.
para salvar vidas. Eles se arriscam as próprias vidas para salvar pessoas inocentes. Então, o sofrimento cristão é semelhante. Ele se arrisca a própria vida para evangelizar pessoas, para dar a sua vida, porque a Bíblia diz em 1 João, assim como Jesus deu a sua vida por nós, devemos nós também dar a nossa vida uns pelos outros. Olha que maravilha é servir esse Deus. Em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Eu dou a minha vida para que vocês recebam a vida de Jesus. Eu dou o meu tempo, eu neguei tudo que eu tinha, Paulo está dizendo, agora eu sou o embaixador, o mensageiro de Deus. Eu já perdi a minha vida, eu já estou morto, para que vocês recebam a vida eterna, a vida de Deus. Então, é uma das recompensas do sofrimento cristão, dar a vida por outros, para que outros sejam salvos, almas eternas. Fazer manifesta a graça de Deus. Manifesta a graça de Deus. 2 Coríntios 4, verso 15, diz assim: porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Então, os sofrimentos é para que haja abundante graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Por que vamos para o céu? Pela graça de Deus. Ninguém merece ir para o céu. A Bíblia diz que somos pecadores. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos merecem o inferno. Qual é a boa notícia do Evangelho? Deus enviou seu Filho Jesus à terra para morrer naquela cruz. Suportou a ira de Deus para nos salvar do pecado e nos levar ao céu. Pela graça de Deus. Então, o nosso sofrimento também manifesta a graça de Deus através de muitas pessoas para a glória do próprio Deus. Então, sofrimento, fazer manifesta a graça de Deus. Essa aqui é forte. 2 Tessalonicenses 1:5. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1. Vamos ler o terceiro, para os irmãos entenderem. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 3 ao verso 6, diz assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus, que deem paga tribulação os que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia, em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, o sofrimento cristão, uma das recompensas, é livramento do julgamento de Deus. A igreja de Tessalônica sofria, mas não murmurava, era fiel, e Paulo disse: isso é prova clara do julgamento de Deus, que vocês são dignos de entrar no reino de Deus, e será um juízo para todos aqueles que perseguem a vocês. Porque quando perseguem a vocês, não perseguem a vocês, mas perseguem a mim. Lembra o que Jesus falou para Saulo? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, quando alguém persegue a igreja, persegue o Evangelho, odeia os evangélicos, ou aquele que é de Jesus, que não é mais deste mundo, ele está odiando o próprio Cristo. Por quê? Porque esse cristão, ele reflete o brilho de Cristo. Então, quando a pessoa persegue o cristão,
é o juízo de Deus sobre ela mesma, porque é sinal que ela está rejeitando a Cristo Jesus, rejeitando o Salvador. Em 2 Timóteo 2,12 diz: se também com ele sofremos, também com ele reinaremos. Então, uma das recompensas do sofrimento do cristão é reinar junto com Cristo. Olha só que glória e que maravilha, reinar junto com o Salvador. Mais uma recompensa, é o que nós vemos aqui, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14, aonde diz a palavra de Deus: quando nós sofremos, nós devemos nos alegrar, somos bem-aventurados, porque sobre nós repousa o Espírito de Deus, o Espírito da glória de Deus. Olha que maravilha, sofremos e sobre nós repousa o Espírito de Deus, o Espírito da glória de Deus. Enquanto a maioria do mundo está debaixo, como o nosso irmão Wilson leu aqui, está debaixo de Satanás, dos seus demônios, cheios de demônios, cheios da influência malévola de Satanás e seus demônios. Nós temos a influência benéfica, bem-aventurada, santa, sacrossanta do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, da glória de Deus, habita em nós, através também do nosso sofrimento. Outra recompensa do sofrimento cristão: dar glória a Deus. Ou nós pensamos que Deus só recebe glória quando temos carro novo, quando temos casa própria, quando enriquecemos. A teologia da prosperidade ensina isso, que Deus só é glorificado quando você é exaltado, quando você é honrado, quando você recebe algo material. Mas o Evangelho, 1 Pedro 4,16, ensina que quando você sofre como cristão, olha, mas se padecer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, ou seja, é glória para Deus. Até o sofrimento nosso traz glória para Deus. Tudo traz glória para Deus. Se você for lançado na cova do leão, como foi Daniel, trará glória para Deus. Se você for lançado na fornalha de fogo, como foi Sadraque, Mesaque e Abednego, trará glória para Deus. Se você for exilado na ilha de Patmos, como foi o apóstolo João, trará glória para Deus. Trará visões e revelações de Deus, como aconteceu com João. Paulo, a mesma coisa, foi decapitado pelo rei Nero, mas a vida dele trouxe até hoje glória para Deus. Uma das maiores cidades do mundo, que é aqui no Brasil, se chama São Paulo. Essa cidade é homenagem a quem? A mim, a você? Não. Apóstolo Paulo, da Bíblia. Aquele que sofreu, que morreu pobre, que todo mundo queria estar longe dele. Foi um homem que até hoje os homens têm honrado. Então, olha só, até hoje, o apóstolo Paulo, as pessoas têm glorificado a Deus pelos sofrimentos da vida dele. Maior alegria para aqueles que sofrem, que está em 1 Pedro 4, versículo 14. Se vocês sofrem pelo nome de Cristo, ou são humilhados, felizes vocês são. Felizes vocês são, porque vocês sofrem pelo nome de Jesus. O próprio Jesus ensinou em Mateus, capítulo 5, a seguinte palavra: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Nesse dia, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim os vossos pais perseguiram os profetas de Deus. Então, é uma grande alegria quando sofremos ou somos perseguidos pelo nome de Jesus de Nazaré. É uma glória para Deus e é uma alegria para nós. Ou pense você que os discípulos se entristeciam quando eram perseguidos? Não. Se você ler Atos capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, você vai ver que o Sinédrio perseguia o apóstolo João e Pedro. A Bíblia diz que eles açoitaram eles. Cataram o chicote e deram tanta surra neles. O que a Bíblia diz? Que quando eles saíram daquele sinédrio, eles saíram se regozijando e se alegrando por terem sido achados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Então, é uma honra para o verdadeiro cristão. O apóstolo Pedro, quando foi crucificado, diz a história que ele não queria ser crucificado igual Jesus. Ele falou: não sou digno de sofrer como meu mestre.
Então crucificaram ele de ponta cabeça. Então, olha só, parece que eu posso fechar os olhos e ver Pedro de ponta cabeça, com os pregos na mão, os pregos no pé, crucificado. E eu não vejo ali um olhar de tristeza ou de murmuração, mas eu vejo um olhar de alegria, um olhar, ou até mesmo eu posso ver as palavras de Paulo nos lábios do apóstolo Pedro, crucificado de ponta cabeça. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça vai ser me dada pelo resto do juízo. Então, isso é a glória de Deus, irmão. Os crentes da África, eles andam a pé quilômetros para ir na igreja, passam fome, passam sede, não tem uma igreja talvez como nós, é de terra, nem teto tem, mas eles glorificam a Deus naquele sofrimento. Os crentes lá no sertão do Brasil, lá no meio dos índios, lá no Paraguai onde sofrem, eles não se envergonham, mas eles se alegram de sofrer as provas por causa de Jesus. Eles se alegram. Então, essa é a diferença do crente para o mundo. O mundo, quando sofre, ele se revolta, ele enche a cara. Eu estou passando problema, então eu vou me matar, eu vou encher a cara de bebida, de remédio, eu vou me prostituir, eu vou para o baile, eu vou para o bailão, eu vou fazer isso porque eu estou triste, estou acabado mesmo. O mundo reage assim ao sofrimento, mas o cristão não. Como o cristão reage ao sofrimento, ele reage glorificando a Deus, orando, louvando, adorando, se enchendo do Espírito Santo, sabendo que ele está andando pelos mesmos caminhos que andou Jesus. E Jesus disse, não é o discípulo maior do que o seu Senhor. Filipenses capítulo 1, verso 29, eu vou ler rapidamente, diz assim as palavras de Deus. Filipenses 1, 19. Hoje você vai ser bombardeado pela Bíblia, irmão, pelas Escrituras. A arma de Deus vai bombardear os seus. Aleluia. Filipenses 1, verso 29 diz assim: porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouviste estar em mim. Então, em relação a Cristo, Paulo está dizendo para os Filipenses: vocês conseguiram uma graça que talvez a igreja de Éfeso não conseguiu, que talvez alguns cristãos não conseguiram. Qual foi? Prosperidade? Não. Qual foi? Dons espirituais? Não. qual foi? Sofrer as aflições de Cristo. Sofrer. O que Paulo disse para Timóteo? Timóteo, cumpre as aflições de Cristo, como um bom soldado de Cristo Jesus. Cumpre as aflições de Cristo Jesus sobre a sua vida, a sua existência. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 22. Atos dos Apóstolos, 14, 22. Olha só que palavras fortes que o apóstolo Paulo vai dizer à igreja. Atos 14, 22, diz assim a palavra de Deus: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-o a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por muitas aflições, sofrimentos e tribulações. Paulo estava dizendo à igreja: importa vocês, discípulos, entrarem no reino do Senhor, no reino de Jesus de Nazaré. Os sofrimentos cristãos, eles não consistem do quê? Do que os sofrimentos cristãos não são feitos. É o que Pedro vai falar aqui. Que nenhum de vós, verso 15, 1 Pedro 4, 15, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Então, por exemplo, se a pessoa está sofrendo como homicida, porque matou alguém, ela jamais vai poder dizer que está sofrendo como cristão, mesmo que ela seja. Porque não, isso não é um sofrimento cristão, isso é um sofrimento ocasionado pelo pecado. O preço do pecado é a morte, é o sofrimento. Então, esse não é um sofrimento cristão. Então, quando as pessoas falam: estou passando por prova, por luta, por dificuldade, eu estou sendo provado por Deus.
eu estou sofrendo perseguição. Aí você vai perguntar, por que você está sendo perseguido? Porque eu falei mal da vida dos outros, porque eu comprei e não paguei, porque eu matei, porque eu roubei, porque eu me intrometi em assuntos alheios. Então não é como cristão que ela está sofrendo. Ela está sofrendo como desobediência à palavra de Deus. Mas ela está sofrendo porque ela prega o Evangelho, porque ela serve a Deus, aí sim ela está sofrendo como cristão. Então, muita gente confunde isso. Então, quem sofre como homicida não é o sofrimento cristão. Quem sofre como ladrão, a Bíblia diz, também não é um sofrimento cristão. Quem sofre como malfeitor, pessoa que faz mal às outras pessoas, também não sofre como um cristão. Quem sofre porque se intromete em negócios alheios, também não é um sofrimento cristão. É um sofrimento porque a pessoa se intromete na vida alheia, na vida do próximo. E tantos outros que diz a palavra de Deus que sofrem por causa de tantas coisas. A Bíblia diz, irmãos, em Mateus, capítulo 10 e 22, e João 15, que o mundo, ele vai odiar os cristãos. O mundo, ele vai odiar aqueles que servem a Deus, aqueles que procuram servir a Deus. Então, essa é uma verdade, esse é um fato, irmãos, que nós devemos observar e devemos ver. Ser odiado pelo mundo é uma característica do sofrimento cristão. Então, se alguém é odiado pelo mundo, essa pessoa está sofrendo como cristão, segundo Jesus no Evangelho de João. Se a pessoa é rejeitada pelo homem, que está em Mateus capítulo 10, 14, onde diz, se ouviram a minha palavra, ouvirão a voz. Se rejeitarem a vocês, rejeitaram primeiro a mim. Então, quando vamos pregar a palavra e alguém rejeita, é o sofrimento cristão que fará uma glória para Deus. Até naqueles que rejeitam o Evangelho. Até naqueles que não querem ouvir o Evangelho, que não se convertem ao Evangelho, até eles vão glorificar Deus no inferno, através da condenação eterna. Então, é interessante. Falsas acusações. Se alguém recebe falsas acusações, é um sofrimento cristão. É um sofrimento cristão. Se alguém é acusado de algo que não cometeu. Jesus foi acusado que falou várias coisas, mentiram, caluniaram ele. Por quê? Porque ele era de Deus, assim como Paulo. Então, perseguição por causa da justiça, não somente do reino de Deus, mas a justiça também humana. Um advogado justo, ele é perseguido pelos injustos. Um político justo é perseguido por políticos injustos, também é um sofrimento que agrada a Deus. Jesus falou, bem-aventurados sois vós quando serem perseguidos por causa da justiça. Então, é um sofrimento que agrada a Deus. E tantos outros, a qual as Escrituras falam e demonstram sobre sofrimento na vida de um cristão. Passar vergonha por seu nome. Atos 5:41, olha só que interessante. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 41. Passar vergonha pelo nome de Jesus. Atos 5:41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados, dignos de padecer, de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Atos 5:41. Então, eles apanharam, foram açoitados, e depois de sair de lá, se regozijando. Parece que é maior do que a alegria se regozijar. É pular, é saltar, é dar risada, se regozijar, é se encher de gozo. E ter sido o quê? Julgados dignos de padecer por causa do nome de Jesus. Então, olha que honra esses homens tiveram de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Coríntios que Deus não permite uma luta e uma prova maior do que a nossa força. Então, se nós passamos sofrimentos na nossa vida, é certo que Deus vem com o livramento. Deus vem com a força. Se somos tentados com a tentação, a Bíblia diz, Deus dará para nós o livramento. 1 Pedro 1. 1 Pedro capítulo 1. Pedro 1, verso 5, é o que nós estamos lendo, diz assim:
1 Pedro 1, verso de número 5, diz assim: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco conquistados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo vos alegrais, com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que maravilha! A Bíblia diz então que nós somos provados para que recebamos a nossa fé seja provada e ela é mais valiosa do que o ouro provado no fogo. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago 1,12, bem-aventurado, feliz são aqueles que são perseguidos, sofrem tentação, luta, tribulação, por causa do nome do Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Então, o sofrimento, irmãos, na vida de um cristão, nós podemos já ver por essas passagens e muitas outras que eu poderia citar. Hoje, o sofrimento de um cristão é algo natural. Paulo disse em 2 Timóteo 6,12: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. João 16, verso de número 33, diz assim: no mundo tereis aflições, Jesus falando para os apóstolos, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é natural, é algo normal, não é algo que acontece somente conosco, mas aconteceu com todos os cristãos, tanto do passado, do presente e também do futuro. É uma maneira de Deus trabalhar no meio do seu povo. O deserto, o sofrimento, a tribulação, para provar nossa fé, para nos coroar com a sua coroa de vida e coroa de glória. E para que o nome dele seja anunciado, seja glorificado, para que mais vidas, através do nosso sacrifício em Jesus, se rendam ao Senhor. Então, o sacrifício cristão vale a pena. Sofrer por Jesus vale a pena. E cá entre nós, quantas pessoas lá fora sofrem por homem, por mulher, por marido, por esposa, sofrem por causa que não têm o dinheiro que querem ter, sofrem, sentem depressão por tantos motivos, sendo que o único motivo que interessa, que é eterno, é sofrer por Deus, é as aflições de Cristo em nós, é sofrer pela pregação do Evangelho, pelo reino de Deus. Este é o único sofrimento que vale a pena. Então, que nós possamos fazer a nossa vida valer a pena. Faça a sua vida valer a pena, porque daqui mais um tempinho você vai estar velho, e daqui mais um tempinho você vai estar morto. E lá no final da sua vida você vai começar a filosofar, pensar e dizer: o que eu fiz na minha vida que valeu a pena? O que eu gerei na minha vida que valeu a pena? Certamente, você vai encontrar mais alegria em missionários cristãos que estão lá na África, deram a sua vida por Jesus. Passaram ali fome, sede, perseguição, e se você conversar com eles, você vai ver mais prazer e alegria do que no coração de muitos ricos brasileiros, americanos, europeus, que viveram a sua vida regaladamente na prostituição, no amor ao dinheiro, nas vaidades da vida. Tudo é vaidade nessa vida. E a vaidade vai passar. Mas o que não vai passar? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo o homem. O resto é tudo vazio, é tudo inútil. A palavra vaidade significa vacuidade, um espaço de ar ou um vazio. E é esta vaidade que não está fora do ser humano, mas está dentro dele. E só pode ser cheio esse vazio, esta vacuidade que tem dentro da alma do homem, através do Espírito de Deus e da pessoa de Cristo Jesus. Este é o único sofrimento que vale a pena. Você não vai ver ninguém se alegrando no sofrimento. Você vê algum ímpio se alegrando no sofrimento? Você não vê e não vai ver, porque ninguém gosta de sofrer.
Aí você vê a diferença do sofrimento cristão para o sofrimento do ímpio e o sofrimento natural que todo ser humano tem. Ele não gosta de sofrer, mas o sofrimento cristão, ele se alegra, ele se regozija e para ele é uma honra estar acontecendo com ele a mesma coisa que aconteceu com os apóstolos, com os profetas, com Jesus. É uma honra. É uma honra. Leonardo Ravenhill disse que a maior ambição na vida dele era estar na lista dos mais procurados do diabo. Essa era a maior ambição do homem. Não era ser o maior pregador, não era ter a maior igreja, não era ser o mais rico, era estar na lista do inferno dos mais procurados. Por quê? Porque é um homem segundo o coração de Deus, a qual o diabo odeia e detesta. Então, nós devemos ter essa ambição santa, esse desejo de sofrer por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Eu, se eu pudesse, queira Deus, porque Deus sabe a força de cada um aqui. Se eu pudesse escolher a minha morte, eu queria ser um mártir. Eu queria ir para um dos cantos desses, pregar o Evangelho, ganhar almas para Jesus e de repente se levantar, alguém vir me matar, de qualquer forma que seja. Mas Deus é que sabe se eu sou digno ou não de ter um martírio. Porque os mártires, a morte deles é mais digna do que a morte de um cristão normal. Paulo disse que eles não negaram ser mortos, lá em Hebreus 11, diz que não negaram ser mortos porque criam que teriam uma melhor ressurreição. Então, maior glória será. A pessoa que glória você dá, assim como Jesus deu a vida por nós, você dá a sua vida por ele, o seu sangue por ele. Então, esse é um desejo que eu tenho no meu coração. Talvez você pode achar que é uma loucura crer nisso e querer isso para a vida. Mas, quando eu olho para os apóstolos, eu olho para os profetas, não tem outra coisa que eu posso querer, a não ser isso. Porque se nós queremos a Deus, o Evangelho, de verdade, o mundo vai nos perseguir, vai nos odiar. Satanás vai ser o nosso arqui-inimigo. Então a perseguição, as lutas vai ser certa. A oposição vai ser certa. Mas não temam, revistam-se de toda a armadura de Deus, para vocês estar firmes contra as malignas ciladas de Satanás. Estão firmes, se revestindo da presença e do poder de Deus. E que nenhum de vocês aqui hoje padeça, sofra nesse mundo como homicida, como um ladrão, como um malfeitor ou como um fuxiqueiro. Mas se vocês sofrerem, sofram como cristãos, por causa da palavra do eterno Deus. Porque tinha muita gente aqui na igreja, como tem hoje. Aqui nessa época já tinha, que estava sofrendo. Não era porque pregava o evangelho, era de Deus. Estava sofrendo porque estava fazendo coisa errada, estava roubando, estava adulterando, estava matando, estava se intrometendo na vida dos outros e acabando apanhando e estava achando que estava sofrendo como cristão. Pedro falou, peraí, isso não é sofrimento cristão, isso é mau testemunho, isso é sofrimento em desobediência à lei de Deus, à palavra de Deus. O sofrimento cristão, ele é diferente disso. Ele é um sofrimento por fazer, pregar e viver a vontade de Deus. Que é mais um homem mais obediente do que foi Jesus, totalmente perfeito, mesmo assim foi perseguido. João Batista, que glória ele teve ter sua cabeça cortada. Hein? A cabeça dele valia mais do que todo o reino de Israel. A cabeça daquele profeta. Valia mais. Então, é uma honra, irmãos, sofrer pelo nome de Jesus de Nazaré. Amém? Vamos colocar em pé nesta noite e vamos orar ao Senhor. Vamos crer que aquele que começou a boa obra em nós completará até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por estar aqui nesta noite, Senhor, pelos irmãos que aqui estão, Senhor. Nós glorificamos o teu nome, sabemos que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui. Repreenda todos os demônios, espíritos imundos que atrapalham a mente, o coração, que prendem a pessoa o pecado. Nós repreendemos o nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu Deus, que todos possam sofrer, não como mundanos, não como pessoas ímpias, mas como cristãos, para a glória e honra e salvação, em nome de Jesus. Te pedimos e te agradecemos. Amém.